Fagner é um dos líderes do elenco do Corinthians que não vai muito com a cara de Vitor Pereira. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar bastidores dessa história e vai falar também sobre o Palmeiras e seu banco digital cada vez mais perto de sair do papel. Bora te atualizar sobre informações do São Paulo, quanto é que o Tricolor faturou com a venda de um atleta e outra informação importante envolvendo o jogo de despedida para Luiz Fabiano. Marcos Braz deu declaração importante que vai animar o torcedor do Flamengo. Te conto também sobre Eduardo Vargas, ele vai mesmo ser negociado. Te atualizo sobre o mercado de transferências e a nossa janela do futebol brasileiro. Tudo o que você precisa saber sobre o seu time do coração a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com mais de 1.210.000 inscritos. A missão aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Se você ainda não é inscrito, a gente resolve o problema agora. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas que tem nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho como embaixador. Isso sem contar que a Smash sempre oferece cupons e opções de apostas muito interessantes. Nessa quarta-feira tem Copa do Brasil. Na partida entre Fluminense e Fortaleza, minha sugestão é que você aposte e ambos marcam pagando R$ 2,09. No confronto entre Atlético Paranaense e Flamengo, vitória do Flamengo paga R$ 1,77. Se der empate no confronto entre Corinthians e Atlético Goianiense, você embolsa R$ 3,75. Já América e São Paulo, que se enfrentam na quinta, tem cotação de 2,58 para a vitória do América, 3,10 para o empate e 2,71 para o São Paulo. Curtiu, né? Então você não vai ficar fora dessa, aproveite agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já clica lá, faz seu cadastro e começa a apostar com a casa de apostas que tem o Ronaldinho Gaúcho como embaixador. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o lateral esquerdo Marcelo, que já completou 2 meses desempregado. O vínculo dele com o Real Madrid terminou em junho e ele segue sem jogar. Teve propostas da Turquia, dos Emirados Árabes, do Catar, também da Arábia Saudita. Até esse momento não fechou com ninguém. A ideia dele era atuar na Liga dos Campeões. Só tem um lembrete importante, o prazo final de inscrições na Liga dos Campeões é 2 de setembro. O Marcelo tem menos de 2 semanas para conseguir um novo clube no futebol europeu se quiser fazer valer sua vontade. Bora contar sobre Igor Vinícius, lateral direito que teve nessa segunda-feira, ou melhor, terça-feira, o anúncio da renovação do seu contrato. Contrato até 2025, queria contar um bastidor para vocês. Além de um pequeno aumento salarial, o Igor também está trocando de empresário. O vínculo dele atual com o pessoal da Elenco Esportes termina no fim do ano e Giuliano Bertolucci, um dos principais empresários do país, já tem um acordo para suceder a Elenco na gestão da carreira do atleta. Segundo o movimento envolvendo o Igor e o São Paulo com o Giuliano Bertolucci, o Igor Gomes, que não renovou o contrato com o São Paulo, tinha sua carreira agenciada pela Trafic. O Bertolucci é o novo representante do meio atacante. Bora falar agora sobre o São Paulo. Mais um detalhezinho sobre o São Paulo. Jandrei ou Thiago Couto, quem enfrenta o América nessa quinta-feira? Você sabe que o Felipe Alves não foi inscrito na Copa do Brasil, está fora desse jogo. Se o Jandrei conseguir treinar nessa quarta-feira, é ele quem vai para a partida. Caso contrário, Thiago Couto volta a atuar como titular. Thiago que na partida de ida contra o mesmo América defendeu um pênalti de Iago Maidana. Quero falar agora sobre o Palmeiras e mais especificamente sobre Merentiel. Atacante contratado por 8 milhões de reais, o uruguaio que veio do futebol argentino atuou por apenas 72 minutos. Ele estreia como titular contra o América, joga contra o Internacional mais alguns minutos e nas últimas 5 partidas não saiu do banco de reservas. Entre outros motivos, a timidez do uruguaio tem atrapalhado esse processo de adaptação ao futebol brasileiro. Para fechar o giro de notícias, queria contar que com alguns dias de atraso, o Fluminense quitou nessa terça-feira os salários do mês de julho. Apesar de estar com tudo regularizado agora na CLT, ainda restam pendências em direitos de imagem e também premiações. O Flu tem sofrido com o fluxo de caixa. Quero te falar agora sobre a janela de transferências. Você sabe que desde segunda-feira não se pode mais contratar atletas, mas existem 3 regrinhas que podem garantir exceções. Como é que funciona essa história? A primeira exceção para que um clube brasileiro possa contratar jogadores, se esse clube estando na primeira e na segunda divisão, é se esse atleta estivesse desempregado até segunda-feira, que foi quando fechou a janela de transferências. Vou citar 2 exemplos para facilitar a sua interpretação. James Rodrigues pertence ao Al Rayyan. Discute-se a possibilidade dele rescindir o contrato.
Se ele rescindir o contrato hoje, amanhã ou depois, ele não pode ser contratado por qualquer clube brasileiro, porque no dia 15, segunda-feira, quando fechou a janela, ele estava empregado. Vou usar um outro exemplo para ajudar ainda mais. Diego Costa, ex-centroavante do Galo, está no mercado desde janeiro, não tem clube, então ele pode ser inscrito por times da Série A e B. A segunda exceção à regra é se o atleta conseguir na justiça a quebra do atual contrato. Digamos que, por exemplo, o Tietê vá à justiça contra o Botafogo, estou dando só um exemplo, tá? O Tietê alega salários atrasados e ele consegue comprovar que de fato há pendências. A justiça permite a rescisão do contrato nesse caso específico, de uma ação na justiça. Por conta de salários atrasados, o atleta consegue a liberação para ser inscrito em outro clube. A terceira exceção diz respeito a exceções criadas pela FIFA, como aquela cláusula de guerra que envolve atletas que atuam na Ucrânia e na Rússia. A FIFA criou uma legislação específica que permite a esses jogadores suspenderem os seus contratos por uma temporada. Então, se houver algum atleta da Ucrânia e da Rússia que quiserem se transformar ou se transferir para clubes brasileiros, poderia haver uma exceção. Um detalhezinho importante só para a gente arrematar sobre esse assunto. O prazo de inscrições no Campeonato Brasileiro da Série A termina na sexta-feira, não dessa semana, da próxima, no dia 26 de agosto. Na Série B, um dia antes, no dia 25 de agosto, ou seja, não nessa quinta-feira, na próxima. Se aproveitando de uma dessas três exceções, os clubes só têm até o fim da próxima semana para registrar atletas. Depois disso, não há mais possibilidade. Deu para entender? Qualquer coisa, usa o espaço para comentários e eu vou tentando ajudar com mais explicações. Quero falar agora sobre Eduardo Vargas. Estou contando para vocês que a situação do chileno de 32 anos de idade anda bastante ruim no Galo. Tudo por causa daquela expulsão absolutamente inusitada. No último minuto da partida contra o Palmeiras, ele ficou de fora da decisão por pênaltis. Depois o Rubens bateu, perdeu e o Atlético acabou eliminado da Libertadores. Desde então ele conseguiu queimar o filme com todo mundo. Comissão técnica, jogadores e especialmente dirigentes. E existe uma especulação muito grande de que ele deixará o Galo. Isso vai acontecer apenas se existirem propostas. Está completamente descartada a chance de ele ser dispensado. O Galo não vai assumir com um custo extremamente alto de mandá-lo embora. O contrato do Vargas, você lembra, foi renovado 4 meses atrás e só termina em dezembro de 2024. Ele ganha R$800 mil por mês. Você multiplica 800 por 2 anos e meio, você vai ver que a conta fica extremamente salgada. Surgiram boatos nos últimos dias de propostas. O Galo assegura que ainda não recebeu nada oficial. Se aparecer papel timbrado, o Atlético vai ter a maior vontade de facilitar essa transferência. As especulações envolvem primeiro o Al Nassr, da Arábia Saudita, e depois o Al Ittihad. De acordo com torcedores.com, o Al Nassr até chegou a fazer uma proposta oficial, foi o Vargas quem não se interessou. O Al Ittihad prometeu uma oferta nos próximos dias. Tô de olho nessa história e vou contando para vocês conforme forem surgindo novidades, beleza? Bora falar agora sobre Fagner e Vitor Pereira. Não é de hoje que existem especulações dando conta de que líderes do elenco do Corinthians não gostam da forma do trabalho do Vitor Pereira, enfim, não curtem o técnico português. E a Gazeta Esportiva, através do Thiago Salazar, trouxe uma informação importante nessa terça-feira. De acordo com o jornalista, um dos líderes do elenco do Corinthians que não vai com a cara do Vitor Pereira é o lateral direito Fagner. São 3 motivos que ajudam a explicar o descontentamento do Fagner com o atual comandante. O primeiro deles, o fato dele ter jogado mais recuado, de estar jogando mais recuado, né? Não é um lateral que tem total liberdade para atacar, ele tem muitas obrigações defensivas. Segundo ponto que tem incomodado o Fagner, o fato de um rodízio ter sido imposto pelo Vitor Pereira, não só na posição dele, mas em várias posições. Ele acha que isso atrapalha o ritmo de jogo e o Corinthians perde quando há muitas mudanças na equipe. Terceiro ponto, Fagner não curte a forma como o Vitor Pereira se relaciona com os atletas e o método de trabalho, às vezes meio rude, às vezes meio grosso. Tudo isso faz com que a relação entre ele e o treinador seja apenas profissional. Não houve briga, não houve discussão, mas eles não, por exemplo, não se convidariam um ao outro para saírem para jantar, para tomar uma ou qualquer coisa desse tipo. Aí a gente começa a entender quem são as lideranças que podem estar eventualmente não trabalhando contra, mas não trabalhando para ajudar o técnico português. E nessa quarta-feira o Corinthians faz um jogo absolutamente decisivo para suas pretensões, confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, precisando vencer por 3 gols de diferença ou por 2 gols para levar a decisão para pênaltis. Retrospecto do Timão contra o Atlético Goianiense em casa não é bom,
Na Neoquímica Arena, por exemplo, ele nunca venceu. Antes de mudar de assunto, só contar que a Gaviões da Fiel fez uma reunião a portas fechadas no CT do Corinthians nessa terça-feira, entre outros com o Vitor Pereira. O Vitor fez uma meia-culpa por causa da declaração estapafúrdia, aquela do dinheiro, que tem muita grana na conta. Ele disse que estava de cabeça quente, que não gosta de perder. O pessoal da Gaviões aceitou o pedido de desculpas e disse que vai apoiá-lo para a partida dessa quarta-feira. Foi nesse contato entre o treinador e os membros da torcida organizada que o Vitor Pereira teria admitido que a relação com o Fagner não é nada boa. O Vitor Pereira, que está incomodado com o peso do Fagner, ele acha que o lateral direito está um pouquinho acima do peso. É algo que torcedores do Corinthians dizem há bastante tempo. Bora mudar de assunto e falar sobre Marcos Braz, informação ou declaração super importante do vice-presidente de futebol do Fla, que passou muito tempo sumido, agora às vésperas das eleições está dando entrevista à torto e à direita. A última frase do Marcos Braz diz respeito à possibilidade de perda de atletas. Você sabe que o mercado de transferências no Brasil já está encerrado, mas, por exemplo, na Europa, as principais ligas podem contratar até 1º de setembro. Me refiro, por exemplo, a França, Espanha, Portugal. Portugal até um pouquinho mais, mas França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, todas essas ligas, e Alemanha, todas essas ligas têm janela aberta até 1º de setembro. E a preocupação no Flamengo é de que jogadores importantes acabem deixando o clube. Marcos Braz disse o seguinte, abre aspas: a gente não vai perder nenhum jogador que esportivamente seja importantíssimo para os resultados. A torcida pode ter certeza que o clube vai ser muito duro, porque o que interessa para o Flamengo é ser campeão, fecha aspas. Declaração aos ouvidos do torcedor maravilhosa. Fla que faz jogo de vida ou morte também, assim como o Corinthians, nessa quarta-feira visita o Atlético Paranaense, precisando vencer o Furacão, empate em 0-0 no jogo de ida no Maracanã. Qualquer outro empate leva a decisão para pênalti. Se o Atlético Paranaense vencer, passa. Se o Flamengo vencer, passa. O vencedor desse confronto enfrenta o vencedor do confronto entre São Paulo e América na semifinal da Copa do Brasil. Antes de mudar de assunto, só contar que o Flamengo foi aquele que mais investiu em reforços nessa janela de transferências. Levantamento feito pelo GE aponta que o Flamengo desembolsou 87 milhões de reais, contra 84 milhões do Palmeiras e 33 milhões do São Paulo. Esses foram os 3 times que mais gastaram. Na quarta posição aparece o Corinthians com 27 milhões de reais investidos. Os reforços do Flamengo, você sabe: Everton Cebolinha, comprado por 72 milhões e meio de reais. Eric Pulgar, custou 15 milhões de reais. O Arturo Vidal e o Varela, o meio-campista e o lateral direito, chegaram sem custos para o Flamengo. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo, que prepara, enfim, uma despedida para Luiz Fabiano, e também quero contar para vocês quanto é que o clube vai faturar com a saída do Lucas Perry. Começando com a história do Luiz Fabiano, que esteve nessa terça-feira no CT da Barra Funda, visitou colegas, companheiros, ex-jogadores, enfim, esteve lá, tirou fotos. Um cara muito querido pelo São Paulo e que o Tricolor promete já há algum tempo um jogo de despedida para ele. Esse jogo acabou sendo atrapalhado primeiro por causa da pandemia, depois porque ele se empregou como diretor de futebol da Ponte Preta. No mês de junho ele deixou a Macaca e a partir daí isso começou a ficar um pouco mais flexível. A chance de um jogo de despedida no Morumbi. A ideia do Júlio Casares é fazer uma partida para pelo menos 40, 50, 60 mil pessoas, com uma série de atrações, eventos musicais e enfim. Nessa visita do Luiz Fabiano ao CT, discutiu-se sobre o jogo de despedida. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júlio Casares e ele admitiu, afirmou, garantiu que o jogo vai acontecer em 2023. A ideia do São Paulo é que aconteça ainda no mês de janeiro. Você sabe que a Copa do Mundo vai interromper as nossas competições na metade do mês de novembro. Os atletas saem de férias, devem voltar na metade do mês de dezembro. Em janeiro, já com um ritmo melhor, deve acontecer esse jogo de despedida para o Luiz Fabiano, com o Morumbi absolutamente tomado. Pelo menos essa é a expectativa dos dirigentes do São Paulo. Queria saber se você topa participar do jogo de despedida do Luiz Fabiano, se você é São Paulino, se você tem a intenção de estar no Morumbi. Mudando de assunto para falar um pouquinho sobre o Lucas Perry, goleiro que pertencia ao São Paulo, o contrato terminaria em janeiro, estava emprestado ao Náutico. São Paulo acionou uma cláusula no contrato de empréstimo para pedir o retorno do Perry e automaticamente já o negociou em definitivo com o Botafogo. O Perry foi um dos 10 reforços do Fogão nessa janela de transferências. Teve muita gente especulando que o Tricolor ficou com um percentual de venda futura. A informação que eu tenho é diferente. O São Paulo não tem nada de uma futura venda. O que o Tricolor conseguiu foi pouco mais de 500 mil reais pagos pelo Botafogo para transferência imediata. Nicola, mas só 500 mil? Sim.
é que o PR tinha contrato só até janeiro. Se o São Paulo o mantivesse emprestado ao Náutico, ele perderia o goleiro sem receber qualquer compensação financeira pela antecipação, que não custou nada ao São Paulo, ainda faturou esses 500 mil reais. Beleza? Fechar o vídeo com o Palmeiras e a história do Banco Digital, tenho contado para vocês, quem acompanha o canal do Nicola com mais frequência, vai lembrar que eu já havia contado que o Palmeiras tem dado sinais, através do Conselho Deliberativo, através de discursos da Leila Pereira para os conselheiros, que trabalha para a construção e realização de um banco digital. Imaginava-se num primeiro momento que o Palmeiras fecharia com um banco digital já existente para garantir uma nova receita. E a especulação é de que esse valor seria de 19 milhões de reais, em troca o Palmeiras estamparia a marca desse banco digital no omoplata do uniforme. Coisa está mudando um pouquinho de figura. O que o departamento de marketing do Palmeiras tem deixado vazar é que o próprio Palmeiras vai consolidar, vai construir um banco digital. Mais ou menos com a ideia que o São Paulo tem para o SPFC Bank. Contei para vocês recentemente que o SPFC Bank vai ao ar, começa a funcionar a partir do mês de outubro. A ideia do Palmeiras é lançar seu banco digital ainda antes. O Palmeiras vai ser dono de 100% do faturamento com esse banco digital e eu quero explicar para você como é que funciona. Digamos que você seja palmeirense e tenha uma conta no Bradesco, no Itaú. O Palmeiras vai tentar te oferecer motivos para você tirar a sua grana do banco onde você é correntista e levá-lo para esse banco digital do Palmeiras. Você vai ter direito a todos os benefícios que já tem e alguns outros, como descontos e uma série de coisas ligadas ao Palmeiras. Você quer comprar alguma coisa na loja do Palmeiras? Você compra usando o seu cartão, movimenta o dinheiro dentro do próprio banco digital do Palmeiras e tem algum desconto, algum abatimento. Se você que é Avante, vai poder pagar a sua mensalidade do Avante pelo próprio banco do Palmeiras. Uma das possibilidades, inclusive, é que o cartão desse banco digital do Palmeiras se chame Palmeiras Pay. E diante desse cenário de várias ofertas e de várias vantagens, o Palmeiras tem convicção de que pode contar com milhões de correntistas palmeirenses. Quanto mais dinheiro e mais contas abertas, maior o lucro do Palmeiras, que está em busca de novas receitas. Essa é uma das metas da Leila Pereira quando assumiu o Palmeiras como presidente e fez reformulações no departamento de marketing. Palmeiras que já adquiriu 24 milhões de reais de receitas extra ao longo da temporada. Entre esses 24 milhões, o que mais chamou a atenção foi o contrato com a Betfair de 8 milhões de reais. Betfair que é patrocinadora do time feminino do Palmeiras. O programa de sócios torcedores do Avante também deu uma bela melhorada, iniciou a temporada com 41 mil, quase 42 mil sócios torcedores adimplentes, nesse momento já são 84 mil sócios torcedores, um crescimento de 100%. As coisas têm funcionado bem no Palmeiras, apesar da falta de dinheiro para o fluxo de caixa, talvez com o banco digital esse problema seja resolvido. Pergunta que eu quero fazer antes de encerrar o vídeo é: você que é palmeirense, toparia ter sua conta num banco digital alviverde? Use o espaço para comentários. O Flamengo já tem algo parecido, mas aí com um parceiro, com o BRB, o Banco Regional de Brasília. A ideia do Palmeiras e do São Paulo é fazer diferente, é ter seu próprio banco, movimentar essa conta, e quanto mais correntistas, quanto mais dinheiro movimentado, maior a receita. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta de tarde com mais informações. Abraço, tchau!